Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. De volta à Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM. Alexandre Simões, sobre o Cruzeiro, sobre a atuação, sobre as mudanças do Zé Ricardo e sobre a entrevista do Ronaldo Fenômeno, que repercutiu negativamente no torcedor do Cruzeiro, pelo termômetro das redes sociais, pelos nossos canais do YouTube. A entrevista não pegou muito bem, não internalizou bem no torcedor, não. Como você enxerga o Cruzeiro à noite de ontem, Alexandre Simões? Olha, Cirilo, primeiro falando do time, né? Eu acho que a tentativa do Zé Ricardo foi válida. Eu senti mais falta de velocidade, sabe? Eu acho que talvez no lugar do Kaique, se ele tivesse colocado o Arthur Gomes, o Vital, eu acho que talvez tivesse sido mais produtivo, até porque era um jogo muito grande, sabe? Era um jogo muito grande contra um adversário extremamente qualificado. Mas de toda forma, eu acho que a estratégia dele foi até válida, porque ela só esbarrou, e é só entre aspas, né, gente? Porque isso é muito grande quando se trata de Série A de Campeonato Brasileiro, na questão técnica, né? Porque o Cruzeiro entregou 2 gols ao Flamengo, né? Numa falha bizonha do Luciano Castan, e depois outra do Neres, que saiu jogando quando não deveria sair jogando, até porque ele não tem qualidade para isso, perdeu a bola e voltou igual a locomotiva e atropelou o menino do Flamengo. Aí foi pênalti, com 5 minutos, o Flamengo fez 2 gols na reta final do primeiro tempo e decidiu o jogo. Em relação ao Ronaldo, o Cirilo, foi um clima de cabeça quente para todo mundo, sabe? Talvez tenha sido o maior erro, tenha sido o Ronaldo se pronunciar naquele cenário que estava o Mineirão, de decepção extrema, de pressão absoluta, porque o Cruzeiro se aproximando de forma muito perigosa da zona de rebaixamento, e pior do que isso, com um desempenho muito ruim, tá? E de repente o Ronaldo foi e externou, eu acho que um sentimento muito mais particular dele, Ronaldo, do que do Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro. Eu acho que foi muito mais uma colocação particular dele do que uma colocação do dono da SAF. Independentemente dos erros ou dos acertos que a SAF cometeu ou das falas do Ronaldo, o que a gente sabe é que nessas 11 rodadas finais, o Cruzeiro precisa de união. Porque o filme de 2019, ele é muito recente. Ele é muito recente e está correndo o risco de ser repetido. Então, só o Cruzeiro pode impedir esse não vale a pena ver de novo. Ale Oliveira, sobre essa repercussão, esse pós-jogo do Cruzeiro, o Ronaldo disse ontem que o Mineirão tem se tornado um peso para os jogadores do Cruzeiro, para o elenco celeste. Importante dizer que o Cruzeiro não venceu em casa ainda nessa temporada. Não era a expectativa ontem, no comparativo com o adversário, que fosse uma vitória do Cruzeiro. Mas, dentro disso, funcionaram as escolhas do Zé? E como você percebeu as palavras do Ronaldo Fenômeno? Eu acho que o Zé, ele tem um problema gravíssimo de limitação. Aliás, não é o Zé, é o Cruzeiro, né? O elenco, né? É o elenco como um todo. E aí, como disse o Simões, né? Você pega aí o Neres e o Castan, por aquilo que a gente esperava deles, é uma boa temporada. Só que uma hora ele vai castanhar. Uma hora ele vai nerizar, né? Como é que era aquele técnico que falava jogador limitado pra você ter no elenco? Você não pode ter, se você tiver uma hora, ele vai te entregar. Né? Era o Enio Andrade, falava, o jogador ruim fica aí, um dia ele joga. E aí, assim, a gente tem elogiado essa dupla de zagueiros, porque daquilo que eles podem oferecer, eles estão no limite deles. Só que, evidentemente, que não são grandes jogadores, assim como a boa maioria, né? Até em função da dificuldade financeira que o Cruzeiro enfrenta, e o Ronaldo tocou nesse ponto. Então existe uma limitação. Como é que a coisa pode andar? Como é que a coisa pode voltar a dar certo? Porque não tem dado, né? Uma vitória nos últimos 13 jogos. Se pegar a campanha do retorno, é a segunda pior do Campeonato Brasileiro. Principalmente jogando como mandante, que realmente é um desastre. Quando tem que tomar iniciativa, enfim. Se tudo tiver muito encaixadinho, tudo estiver funcionando muito bem. Como chegou a acontecer com o Pepa, às vezes não ganhava, mas conseguia ter um bom desempenho. Tiver todo mundo jogando no seu máximo, então você pega aí o máximo do Neres, o máximo do Bruno Rodrigues, o máximo, a coisa pode voltar a andar. Mas essa briga contra o rebaixamento não é que ela tá cruel pro Cruzeiro, ela tá cruel pra muita gente. Pra todo mundo, né? Tá maravilhosa. Pra quem não tá envolvido. Ó, do Inter que é 12º pra baixo,
Do Inter, que é 12º, pro Santos, que é 30º, ou pro Goiás, que é 18º, são só 2 pontos. 2 pontos. E essa questão do mando, olha só que interessante, Cirilo. Dos 10 jogos dessa 27ª rodada, 6 vitórias de visitantes. 6 vitórias de visitantes. 3 de mandantes. O desastroso pro Cruzeiro é que as 3 vitórias de visitantes foram do Vasco, do Goiás e do Bahia. Justamente adversários diretos. As de mandantes, né? E muita camisa importante. Inter, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Santos. E aí o Goiás, que é o que encabeça aí. Eu nem tô considerando Curitiba e América. Com relação à fala, eu tenho convicção que os caras conversaram entre eles. O Ronaldo não pegou e falou, eu vou falar. Os caras conversaram, eu falei, e aí? Não, acho que eu devo chamar o Ronaldo. Eu devo chamar a responsabilidade até para pedir união. Ele foi lá para pedir união. Só que o Ronaldo é um cara que não está acostumado a ser vaiado. Na avaliação deles tem muito mais acertos do que erro. É uma coisa que a gente pode discutir. Então, talvez para ele, Ronaldo, a vaia da torcida, ela pode ser uma ingratidão. Então, ele estava sentido. Então, o objetivo foi, vamos nos unir, que é o que precisa fazer, para tirar o time dessa situação. Só que aos poucos o coração foi falando, sabe? E aí ele talvez tenha piorado um pouco a situação. O importante é que, entre erros e acertos daqui para lá, o Cruzeiro ele precisa demais do torcedor. É o que ele precisa do torcedor. O torcedor hoje é a única salvação desse time. Se o torcedor incendiar, como normalmente faz, eu acho que esse time tem condição de reagir. E eu acho que é isso que precisa. Errou aqui, falou lá. Agora não interessa. Agora tem que correr atrás e tentar fazer o time sair dessa situação. Ale, permaneço contigo porque você comentou Palmeiras e Atlético e há pouco no intervalo interativo no YouTube você disse que foi a melhor atuação do Atlético na temporada. Justifique, Ale. Eu acho que o Atlético foi completo. Marcou muito bem e saiu para jogar. Não foi um time que só marcou. Saiu para jogar com muita personalidade, principalmente porque o Arana foi uma válvula de escape importante. Para mim foi o melhor jogo do Arana no ano também. Eu acho que a seleção fez bem para ele, deu confiança para ele. Então, trabalhou muito bem do meio para frente. Você teve o Zaratio de volta como titular e faz muita diferença. O Zaratio até teve um lance em que a bola sobra no contra-ataque para ele dá um tapa de primeira para a área. Falei, se fosse o Pavão, ia segurar, tentar dar 2 dribles, perder a bola e... Então, assim, o Zaratio deu muita qualidade, ele incorporou o meio-campo, o Hulk fez um bom primeiro tempo, o Paulinho foi decisivo quando precisou, e olha que ele não tem boas lembranças desse estádio contra esse goleiro, né? Então, assim, deu tudo certo pro Atlético, inclusive fazer o gol logo com 1 minuto de jogo. Sim, muda o jogo completamente. Nossa, jogou uma pressão gigante no Palmeiras, nervosismo, ansiedade. Então, assim, foi muito boa a atuação e, como o Cláudio disse, tem boas notícias, tem mais reforços aí para jogar no Clássico. Simões, pro Alê, melhor atuação da temporada. A melhor atuação teve Otávio, Franco, Zaratio, Igor Gomes e os atacantes que são quem fazem os gols da temporada. Tem Batalha e Pedrinho voltando. Qual o time ideal pro Clássico? Cirilo, olha... Bom, a leitura do Claudão, que é quem vive o Galo todo dia, é que o Batalha, se tiver realmente condição, volta. Aí é no lugar do Alan Franco, né? Porque eu acho que o Otávio e o Filipão não vai tirar. E o Pedrinho dá muito mais criatividade ao time do que o Igor Gomes. E todo mundo sabe de que o Cruzeiro vai à Arena MRV com um sistema defensivo mais reforçado, né? Porque se não fizer isso é loucura. Como diz o Ale, é loucura. Então, se você vai enfrentar um adversário, por mais que seja um clássico, que vai ter uma postura mais defensiva, você precisa ter peças que ajudem a quebrar esse sistema. Eu acho que Pedrinho e Zaratio é uma dupla que tem total potencial para isso.